A Nova Zelândia não precisou disparar um tiro. Não teve que fornecer armas para a Ucrânia nem levar a luta diretamente para a Rússia. Nada disso foi necessário. Em vez disso, a Nova Zelândia simplesmente ferrou o Putin e seus comparsas pra valer, atingindo a Rússia onde mais dói. O que a Nova Zelândia fez pela Ucrânia é insano, pois quebrou a Rússia e deixou Putin com um triplo problema. Operações cibernéticas, canais ilícitos de pagamento e canais de fornecimento por países terceiros foram removidos do jogo. Isso é enorme para a Ucrânia. Novas sanções estão a caminho e são diferentes de tudo o que já vimos. A Nova Zelândia criar antes. No dia 7 de maio, saiu a notícia de que a Nova Zelândia havia introduzido uma série de sanções que tem como alvo específico cerca de 20 indivíduos e entidades que, segundo o país, estão envolvidos em algumas das ações mais prejudiciais para apoiar a Rússia em sua invasão à Ucrânia. Anunciadas pelo ministro das Relações Exteriores da Nova Zelândia, Winston Peters, as sanções são a 35ª rodada de medidas do país contra Putin pela invasão russa. Só que desta vez, não se trata apenas de punição. O novo pacote de sanções foi criado para combater agentes que facilitam crimes cibernéticos e outros aspectos da invasão, que não seriam possíveis sem os indivíduos e entidades que a Nova Zelândia está mirando. Operadores de plataformas cibernéticas que ajudam hackers e cybercriminosos russos estão sendo alvo. Provedores de serviços de pagamento alternativos que ajudaram a Rússia a burlar sanções e restrições de plataformas tradicionais também são alvo. A Nova Zelândia também foca em países terceiros, que servem de intermediários para a Rússia, comprando e revendendo componentes e outros equipamentos que a Rússia já não consegue comprar diretamente. Putin foi totalmente prejudicado sem que a Nova Zelândia disparasse um tiro. Vamos analisar as 3 categorias-alvo do novo pacote de sanções da Nova Zelândia. Antes, Peters explicou por que escolheu as 20 pessoas e entidades que ficarão chocadas ao ver seus nomes na nova lista. Quem usar plataformas online de forma indevida para apoiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia enfrentará consequências reais, incluindo sanções, afirmou Peters. Ele acrescentou: "Estamos mirando na infraestrutura de pagamentos, que facilitou a guerra da Rússia contra a Ucrânia." Aqui vemos a Nova Zelândia ajudando a enfraquecer o complexo militar industrial que sustenta a máquina de guerra de Putin. A Nova Zelândia diz que agentes de países como Irã e Coreia do Norte são alvo, com base nas mais de 2.000 sanções que já implementou, focando nas cadeias de suprimentos da Rússia e provedores de plataformas. A Nova Zelândia tem intensificado seus pacotes de sanções nos últimos meses. Foi só em fevereiro que o país implementou uma rodada de sanções que teve como alvo 23 indivíduos e 13 empresas da Rússia e do Irã. A Nova Zelândia também aproveitou essa oportunidade para cutucar Putin na questão do petróleo, seguindo a União Europeia ao criar um novo teto de preço de $44,10 para o petróleo russo. Além disso, a Nova Zelândia aproveitou fevereiro para sancionar 100 embarcações da frota fantasma de Putin. Dessa vez, os indivíduos e entidades-alvo eram membros das agências de inteligência russas, um trio de cidadãos iranianos, incluindo um envolvido na fabricação de drones, e os líderes da corretora de criptomoedas Garantech. Isso manteve o fluxo de dinheiro para a invasão da Ucrânia. O novo pacote de sanções da Nova Zelândia reforça o combate às manipulações financeiras e de criptomoedas russas, e vai além disso. Neste ponto, você pode ter algumas perguntas. A principal delas é a mais óbvia. Por que essas sanções são importantes? É razoável perguntar isso. As 20 novas sanções da Nova Zelândia podem parecer insignificantes, já que a Castellan IA aponta a Rússia como o país mais sancionado do mundo. Putin, seus comparsas e aqueles que ajudam a Rússia com a invasão já estão lidando com 26.665 sanções, das quais 23.960 foram impostas desde o início da invasão da Ucrânia. Por que mais 20 fariam tanta diferença? A resposta está no que a Nova Zelândia mirou com seu 35º pacote, pois é aqui que começamos a ver uma grande mudança. Agora, não só os grandes nomes estão sendo sancionados. A Nova Zelândia está mirando em qualquer pessoa que ajude a Rússia em suas tentativas de desencadear uma guerra híbrida contra a Ucrânia. Vamos começar com as sanções contra o cybercrime. Enquanto todas as armas e o pessoal que a Rússia enviou para a Ucrânia chamam a atenção, muitas vezes é o que o exército sombrio de grupos de cybercrime da Rússia faz que mais prejudica a Ucrânia. Esses grupos, embora descentralizados, têm um objetivo comum: a completa desestabilização e eventual destruição da própria estrutura das redes cibernéticas que mantêm a Ucrânia unida. Tudo que fortalece a coesão da Ucrânia é alvo, desde logística até registros estatais e redes de energia.
Esses criminosos cibernéticos ajudam Putin a manter os cidadãos ucranianos no escuro, às vezes literalmente, e têm uma tarefa secundária de espalhar desinformação pelo Ocidente, com o objetivo de limitar o apoio que a Ucrânia recebe de seus parceiros. Operando nas sombras e sempre de forma anônima, esses criminosos cibernéticos obscuros se aproveitam de endereços de protocolo de internet ocultos, ou IPs, e de plataformas que lhes fornecem acesso anônimo a serviços de comando, relata a New Sky. Essas são as plataformas que a Nova Zelândia tem como alvo. Se os criminosos cibernéticos seguirem escondidos, a Nova Zelândia fará de tudo para dificultar, retirando suas plataformas. A Nova Zelândia força o exército de hackers da Rússia a procurar maneiras mais novas e caras de contornar as proteções que a Ucrânia tem em seus sistemas baseados na web. Hackers que falharam não podem agir. E esse é exatamente o ponto, porque o que os hackers da Rússia vêm fazendo nos últimos 4 anos é extremamente prejudicial, não só para a Ucrânia, mas para todo o Ocidente. Esses cybercriminosos não surgiram do nada quando Putin invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Eles já estavam em operação há muito tempo antes disso, tendo começado a implementar e aprimorar suas táticas durante a campanha inicial de agressão da Rússia contra a Ucrânia em 2014. Antes da invasão em grande escala, em janeiro de 2022, esses hackers já usavam as plataformas sancionadas pela Nova Zelândia para atacar a infraestrutura crítica da Ucrânia, segundo o Atlantic Council. Desde então, a guerra cibernética da Rússia contra a Ucrânia e aliados só cresceu. A Rússia costuma combinar ataques cinéticos com cyberataques, usando malware, phishing e desinformação para acessar sistemas e enfraquecer defesas ucranianas, antes de ataques de drones e mísseis. A Ucrânia tem seu próprio exército de guerreiros cibernéticos tentando se defender dos hackers russos, enquanto executam seus próprios ataques cibernéticos. Conhecidos como exército de TI, os hackers ucranianos são descentralizados e atuam sem descanso para barrar a Rússia. Eles não são suficientes, como mostram os ataques cibernéticos russos contra a Ucrânia em 2026. Segundo a News Sky, centros internacionais de monitoramento de crimes cibernéticos registraram um aumento de 34% nos ataques cibernéticos a instalações ucranianas no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período de 2025. A maioria dos ataques partiu da Rússia ou de países que dão suporte técnico aos hackers de Putin. O que vemos aqui é a Rússia apostando em uma estratégia que está funcionando. As novas sanções da Nova Zelândia visam remover ferramentas usadas por cybercriminosos russos, o que deve diminuir os ataques cibernéticos enfrentados pela Ucrânia. Não é só a Ucrânia que deve temer hackers russos. O problema é que a Rússia está expandindo seus crimes cibernéticos para grande parte do Ocidente. Antes de continuarmos, você está assistindo ao The Military Show. Tem muito mais por vir, então inscreva-se no canal se estiver gostando do conteúdo. Se a campanha cibernética de 2014 contra a Ucrânia foi o plantio de sementes, elas cresceram e viraram plantas devastadoras em 2026. A University College London publicou um artigo sugerindo que a guerra na Ucrânia pode ser a primeira grande guerra cibernética do mundo. A faculdade afirma que invasões e ataques cibernéticos não são novidade em guerras, mas o que ocorre na Ucrânia e no Ocidente é uma campanha muito mais coordenada do que já visto antes. Alarmistas veem consequências terríveis em uma guerra cibernética. Segundo o artigo da faculdade, interrupções em redes elétricas, mercados financeiros ou comunicações militares podem causar caos, colapso econômico e até perda de muitas vidas. Acrescentando que a velocidade, o anonimato e o alcance global dos ataques cibernéticos contribuem para a sensação de alarme, já que esses fatores dificultam a atribuição dos ataques e a resposta em tempo hábil. A dificuldade em responder é o principal problema. O Ocidente sente isso tanto quanto a Ucrânia. O King's College London alerta que a campanha cibernética da Rússia ameaça a democracia. Hackers apoiados pelo Estado russo espalham desinformação no Ocidente pelas redes sociais e canais semelhantes e realizam ataques diretos contra instituições que protegem a democracia ocidental. O espaço da informação virou um campo de batalha geopolítico, afirma a vice-presidente da Comissão Europeia, Kaja Kallas, e é difícil discordar. Durante o período entre novembro de 2023 e novembro de 2024, houve 505 incidentes distintos, do que o King's College chama de manipulação e interferência de informação estrangeira, ou FIMI. Esses incidentes de FIMI, que ocorreram a uma taxa de quase 1,4 por dia, tiveram como alvo 322 organizações em 90 países. Envolveram a criação de 68 mil conteúdos desinformativos, e utilizaram 38 mil canais ou contas em 25 plataformas diferentes. FIMI cobre só o espaço da desinformação, mas esses números já mostram a grande escala das operações de cybercrime e hacking híbrido da Rússia.
Há uma guerra nas sombras contra o Ocidente, especialmente a União Europeia. O cybercrime é apenas uma parte de um conjunto muito maior de táticas que vão desde sabotagem até violações do espaço aéreo. E tudo isso está sendo feito para prejudicar a Ucrânia. Como? A Rússia usa suas estratégias cibernéticas para punir as nações que apoiam a Ucrânia, com a ideia de que o fluxo constante de punições vai se acumular a ponto de se tornar tão severo que essas nações decidam que apoiar a Ucrânia dá mais trabalho do que vale a pena. No cenário ideal de Putin, o caos causado por hackers faria os aliados da Ucrânia recuarem no apoio, deixando o país vulnerável. Mas isso não ocorre, como a Nova Zelândia acabou de mostrar. Então, embora sanções por si só sejam importantes, especialmente ao combater os cybercriminosos da Rússia, a mensagem que essas sanções transmitem é igualmente vital. A Nova Zelândia está dizendo a Putin, sem nunca disparar um único tiro em sua direção, que a Rússia não pode manipular o país para que ele deixe de apoiar a Ucrânia. E não só isso, mas a Nova Zelândia está partindo para o ataque contra as próprias plataformas, que tornam possíveis os crimes cibernéticos da Rússia. A escala desses crimes e o custo para realizá-los vão aumentar, o que protege a Ucrânia diretamente, ao mesmo tempo em que ajuda os aliados da Ucrânia a garantir que o apoio que Putin está tão desesperado para impedir não se esgote. Isso vai incomodar Putin. Seus criminosos cibernéticos buscarão novas plataformas para seguir com a guerra híbrida. O maior problema para Putin é que a Nova Zelândia também sancionou os canais de pagamento usados pela Rússia para driblar as sanções. A Sky News informa que a Nova Zelândia impôs um bloco de sanções a uma empresa que oferece alternativas de pagamento à Rússia. O objetivo dessas alternativas, segundo o veículo, é permitir que a Rússia opere fora do sistema bancário tradicional para receber por suas exportações. O dinheiro que a Rússia obtém por canais alternativos acaba financiando a máquina de guerra de Putin, sendo usado para adquirir componentes de armas de outros países. Em breve falaremos mais desses países. Aqui vemos uma ligação direta entre as plataformas de pagamento-alvo e o sofrimento causado por Putin na Ucrânia. A Rússia defende plataformas alternativas de pagamento há anos, sem opção. Sanções ocidentais impedem a Rússia de receber por produtos sancionados via sistemas bancários tradicionais. Em 2017, a Rússia desenvolveu o Sistema de Transferência de Mensagens Financeiras, SPFS, como alternativa ao SWIFT. Esta plataforma, centrada na Rússia, foi usada por 400 instituições financeiras até 2023, segundo relatos da AA. A Rússia criou a plataforma Mir como alternativa à Visa e Mastercard e investiu muito no desenvolvimento da BRICS Bridge. A mensagem da Rússia permanece a mesma: são necessárias mais transações sem dólar ou euro. Putin sabe que moedas ocidentais são mais fáceis de serem congeladas do que as que a Rússia prefere usar. A Rússia tem investido em criptomoedas desde o início da invasão por Putin. Em Moscou fica a Torre da Federação, que, conforme o Forensic Archive, abriga a rede de evasão de sanções mais avançada do mundo. O conteúdo dessa torre garantiu à Rússia um fôlego financeiro de 200 bilhões de dólares até outubro de 2025, segundo o arquivo. Isso só foi possível porque ela mantém uma ampla rede de transações obscuras de criptomoedas, por meio de serviços de mistura de criptomoedas. A Rússia usa criptomoedas para lavar dinheiro sujo, tornando-o irrastreável ao passar por empresas de fachada e usando-o para fazer pagamentos à própria Rússia, ou comprar de países terceiros o que a Rússia precisa. Essas redes de criptomoedas praticamente inutilizaram as sanções. É isso que a Nova Zelândia tenta combater ao punir Putin com seu 35º pacote. Ao sancionar uma plataforma-chave, a Nova Zelândia alerta que não tolerará o uso dela para fazer pagamentos à Rússia ou receber pagamentos da Rússia visando burlar sanções. Putin não precisa disso. Ele não quer ver ninguém atacando os métodos que a Rússia usa para pagar e receber pagamentos, porque ele já levou a Rússia para um buraco negro econômico. De acordo com a Reuters, a economia da Rússia contraiu 0,3% no primeiro trimestre de 2026, o que marca a primeira contração vista na Rússia desde 2023. Isso é apenas um sintoma de problemas econômicos muito mais amplos que resultaram na crise do custo de vida e no enfraquecimento das empresas russas, enquanto Putin coloca todos os ovos da Rússia na cesta do complexo militar industrial. Outros países provaram que a abordagem da Nova Zelândia é eficaz. Em 2025, Canadá e Austrália criaram sanções semelhantes, que lhes permitiram congelar ativos avaliados em mais de 180 milhões de dólares, relata a News Sky. Espera-se que a Nova Zelândia alcance resultado semelhante. Ao menos eliminou mais uma forma da Rússia receber pagamentos. Quanto mais vias forem fechadas, piores os efeitos na economia russa.
Sem dinheiro, Putin não consegue fornecer armas e equipamentos aos soldados na linha de frente. Por fim, a Nova Zelândia também sancionou outros atores de terceiros países, já mencionados. Eles usam plataformas alternativas criadas pela Rússia para transações com Putin e aliados. A Rússia pode ter hackers terceirizados atuando contra as ameaças da Ucrânia. Esses indivíduos e entidades de terceiros países sancionados prejudicam mais ao permitir que Putin apoie o exército russo, fornecendo componentes essenciais para a fabricação de equipamentos na Rússia. Veja como funciona. A Rússia precisa de muitos materiais e componentes, principalmente para construir mísseis e armas avançadas. Minerais de terras raras, softwares e microchips são essenciais para a máquina militar russa. Esses são normalmente os produtos sancionados por outras nações. Sem poder comprar diretamente, a Rússia recorre a terceiros países para adquirir e revender esses materiais. O terceiro país compra, aparentemente para si mesmo. Depois, ele vende para a Rússia, muitas vezes sendo incentivado pelo fato de a Rússia pagar acima do preço de mercado pelo produto, o que permite que Putin contorne as sanções. As plataformas alternativas de pagamento que já mencionamos entram em cena aqui, e não seria surpresa descobrir que os criminosos cibernéticos da Rússia também estão envolvidos em ocultar a natureza dessas transações. Nem sempre são os próprios terceiros países que têm culpa, exceto talvez por facilitarem demais para que pessoas e entidades realizem esse tipo de transação. Nem toda nação da cadeia de suprimentos da Rússia age como o Irã e Coreia do Norte, dispostas a ajudar o país diretamente. Mas o que acaba acontecendo é que aproveitadores em países terceiros, sejam indivíduos ou empresas inteiras, compram de nações que impõem sanções e depois revendem para obter lucro, tornando-se assim alguns dos principais facilitadores da invasão da Ucrânia. Tudo isso é obscuro de propósito. Há empresas de fachada, navios da frota fantasma e criptomoedas envolvidos. Assim como em outras sanções do 35º pacote, a Nova Zelândia está indo direto à fonte. Ela sancionou indivíduos e entidades ligados à rede de comércio de terceiros países da Rússia. A Nova Zelândia está afetando financeiramente os sancionados, cumprindo seu objetivo. Se o lucro ao vender para a Rússia é o incentivo, aplicar sanções que tirem ainda mais dinheiro do que eles ganham será suficiente para tirar de cena os facilitadores de terceiros países da Rússia. Tudo isso visa bloquear os canais para a Rússia. Com apenas uma assinatura e uma declaração ao público, a Nova Zelândia prejudicou o braço cibernético russo, sua rede financeira e a complexa cadeia de suprimentos global construída por ela. Putin acabou de se dar mal, e agora a Nova Zelândia provavelmente já está de olho nas próximas pessoas e entidades que pode sancionar. Enquanto a Nova Zelândia não precisou disparar para afetar Putin, outros países, como a Suécia, oferecem apoio ainda mais direto e militar à Ucrânia. Ela forneceu à Ucrânia a lança mágica de Odin, Gongnir, que já chegou ao país e está destruindo as forças russas. Veja nosso vídeo para entender o que é Gongnir e sua importância para a Ucrânia. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no The Military Show para ver mais da nossa cobertura sobre o trabalho que os aliados da Ucrânia fazem para colocar Putin em seu devido lugar. E como sempre, obrigado por assistir.